boa noite! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live saudável sem neura. Eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei que horas você vai estar assistindo essa live. Você pode estar assistindo ela ao vivo agora, então boa noite. Mas se você estiver assistindo gravado, saiba que você é bem-vindo aqui em qualquer horário do dia, tá bom? Então, seja bem-vindo a mais uma live saudável sem neura. Nessas lives aqui eu te ensino como começar um processo de emagrecimento sem neura, ou seja, sem precisar abrir mão de tudo que é importante para você na alimentação, sem o teu docinho, sem a tua massa, sem o teu churrasco. Mas o mais importante que tudo isso, sem neura, a gente não fala só de comida aqui. A gente fala de atitudes, de decisões, de reações. E hoje o assunto é um assunto muito importante que dá tremedeira aí um monte de gente, que é a relação com a balança. Então hoje eu vou esclarecer a dúvida e falar um pouco sobre isso, porque essa é uma dúvida que eu recebo constantemente, que é quantas vezes eu tenho que me pesar, quantas vezes no mês, na semana, mas se eu me pesar eu fico estressada. Então vamos esclarecer aí todas essas situações com a balança no processo de emagrecimento. Se você deve ou não ficar focado na balança, o que você deve ver, o que você deve se preocupar nesse processo, tá bom? Lembrando, eu me chamo Cláudia Benevides, sou médica, nutróloga e tenho um super propósito aqui na internet de te ajudar a emagrecer de forma leve, de forma tranquila, sem neura, tá bom? Tô vendo, tem um monte de gente já entrando aqui, tô vendo um monte de carinha conhecida, boa noite para todo mundo, fico sempre feliz com a participação de vocês, tá bom? O assunto hoje é balança, a gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Então, chega mais aqui. Eu sempre faço um convite para vocês me ajudarem a compartilhar para mais pessoas, né? A minha mensagem, o meu propósito, a minha missão. Então, quando você compartilha essa live, marca um amigo, chama uma amiga, convida alguém para assistir aqui, com certeza você tá me ajudando no teu propósito, tá bom? Então, fiquem à vontade de chamar quantas pessoas vocês quiserem pra gente falar aqui. Então, boa noite todo mundo que tá entrando aqui, que é minha aluna, que não é minha aluna, que é seguidor, que é seguidor há muito tempo, há pouco tempo, ou é a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Eu não vou conseguir falar o nome de uma por uma aqui, mas vocês saibam que vocês estão no meu coração. E tem um monte de gente entrando aqui dizendo que é aluna nova, que entrou na última turma, que tá gostando do curso. Eu fico muito feliz de vocês estarem satisfeitas e estarem alcançando aí o propósito de vocês com a minha ajuda, tá bom? Então, assunto balança, eu quero começar conversando com vocês sobre isso. E aí, a balança, nesse momento, vocês acham que pra você é tua amiga ou tua inimiga? Você fica com medo de subir na balança ou você tem medo de subir, ver o que a balança tá te mostrando? Hoje, como é a tua relação com a balança? Responde aí pra mim, pra gente interagir. Enquanto você responde, eu vou sempre tomando um golinho de água, tá? Seja bem-vindo, quem tá chegando por aí. Beijinhos, beijinhos. Ah, vocês estão todas cheias de minhas amigas aí, tô vendo, né? Lindas. Ó, a Inês não tem medo da balança, minha aluna, tá? A balança é minha amiga. A Cris, minha amiga, amiga. Que legal, hein? Tô vendo que vocês todas estão olhando a balança como amiga. Mas tem muita gente que tem medo da balança, né? Apareceu aqui a Lela, tá dizendo: eu tenho receio da balança, tranquila em relação à balança. A balança pra mim é um termômetro, ainda tô me acostumando com ela. Subo sem problema.
só comprei porque comecei o curso, é legal isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro você tem que olhar para a balança como a tua amiga, independente se o número que ela tá dizendo naquele momento você gosta ou não. A gente pode encarar a balança como uma amiga nossa de verdade. Quando você tem uma amiga, tô falando pessoa, uma amiga mesmo, você não quer que a tua amiga seja sincera com você, que mostre pra você se você estiver errando em algum caminho, pra você se ligar, pra você poder corrigir? Uma amiga de verdade não é aquela amiga que sempre só fala aquilo que você quer ouvir, não é? Então, você tem que encarar a balança como tua amiga, nesse sentido, de que ela vai te mostrar se você tá indo bem pelo teu caminho, se você não tá, se tá na hora de você ficar alerta ou não está alerta, tá? Então, a balança, com certeza, ela é uma amiga e ela tem que ser sua amiga no processo de emagrecimento, mesmo que ela, naquele momento, ainda não diga pra você o que você gostaria de ver ou gostaria de ouvir nela. Mas é ela que vai te direcionar se você tá indo pro caminho certo ou pro caminho errado, tá bom? Então, a partir do momento que você decide, de fato, emagrecer, você não pode mais ter esse medo da balança. Eu entendo até que no começo você fique um pouco receosa, dá um pouco ali, talvez de palpitação, de tremedeira, de mal-estar, de olhar a balança. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Agora, falando em termos de estudo científico, realmente tem estudos que mostram que no processo de emagrecimento, a pessoa que se pesa rotineiramente, mais especificamente todo dia, tem resultados melhores com o emagrecimento. Por quê, gente? Não que você vá emagrecer. Mudar de peso, o peso mudar na balança não necessariamente significa que você está emagrecendo ou que você está engordando. Por quê? Porque a balança pode variar de um dia para o outro, até mesmo dentro do mesmo dia, de manhã para noite, um dia que você teve um inchaço, teve um dia mais puxado, um dia mais cansativo, ou na TPM, pra gente mulher é muito comum essa fase do ciclo menstrual, que os hormônios estão mais alterados e tem retenção de líquido, tá bom? Então a balança não é para você ver, eu vou emagrecer de um dia pro outro, não. Mas o fato de você pesar e se pesar todo dia faz você conhecer o teu corpo, conhecer o ciclo do teu corpo e você fazer pequenos ajustes quando você notar que você deu realmente uma exagerada no fim de semana ou durante a semana, sei lá, bebeu um pouco demais, comeu um pouco mais de carboidrato. O carboidrato incha, tá, gente? Não é que o carboidrato engorda de um dia pro outro, mas o carboidrato retém água. Então, você comer alguma coisa mais salgada e você perceber como o teu corpo reage, tá? Para fazer uma mudança de peso de forma efetiva, geralmente é de uma semana para outra, de semana em semana, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. Mas é interessante sim. Vários estudos mostram que quem se pesa diariamente tem uma chance maior de controlar melhor o peso. Eu sou super fã dessa estratégia. Inclusive, quando eu tô em casa, na minha rotina normal, e que eu tô com acesso à balança, e quando a minha balança, por um acaso, não está em algumas fases em que a bateria acaba, né? Eu tenho o costume de me pesar todos os dias, de manhã e de noite, porque eu gosto de perceber essa variação do meu corpo e até de perceber mesmo um dia que eu tô mais cansado, um dia que eu comi alguma coisa que não me caiu bem, de eu ver que aumentou ali 700 gramas, 800 gramas e no outro dia já perdi isso e tal. Eu acho interessante, mas veja, essa estratégia não serve para todo mundo. Porque se você fica com palpitação, se você fica ansiosa, se você fica deprimida, porque viu que de manhã estava pesando 75 e à noite está pesando 75.500 e já fica toda nervosa, toda neurótica, então para você não serve se pesar todo dia. Então você tem que encontrar qual é a melhor rotina para você. Mas o fato é que é importante. Se você realmente está comprometido com o processo de emagrecimento,
que você se pese de forma regular. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, é importante que você se pese. A Ateliê está até perguntando aqui qual é o melhor horário para se pesar. Desde que você se pese sempre no mesmo horário, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser no meio do dia, mas quando você for comparar a tua evolução de peso mesmo, é importante que você sempre tente se pesar nas mesmas condições, com a mesma quantidade de roupa, ou sem roupa, ou só de calcinha e sutiã, e no mesmo horário do dia. Então, aquele peso ali que você vai conferir a tua evolução de perda de peso mesmo, é importante que você se pese mais ou menos sempre no mesmo horário, ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, e sempre com a mesma condição de vestido. E sempre tentar regular assim, eu me peso antes de ir no banheiro, eu me peso depois de fazer xixi, eu me peso depois de fazer o número 2. Aí só que você cria uma rotina para se pesar sempre em condições parecidas para poder comparar. Esse peso que eu tô falando do dia a dia não é só para você regular o emagrecimento, mas é para você entender como funciona teu corpo em relação à retenção de líquido, tá? Isso é muito interessante. Umas 2 ou 3 semanas atrás eu postei para vocês, no final do dia eu tava pesando 66.900 à noite e no outro dia de manhã 66.200. Será que eu emagreci 700 gramas dormindo? Óbvio que não, gente. Isso aí é perder líquido no xixi, é perder pelo suor, a gente perde líquido pela respiração, né? A gente libera gotículas de água pela respiração, então à noite é muito comum que a gente desinche durante a noite, tá? Então por isso que é comum você ter um peso mais enxuto, vamos dizer assim, pela parte da manhã, e um peso um pouquinho maior durante o dia. E tem gente, dependendo do dia, da situação, do calor, chega a reter até 1 litro, 2 litros de água, e isso aí é completamente normal. Então, por isso, gente, apesar de você ter que ser amigo da balança e eu defender isso com unhas e dentes, é importante que você não use só a balança como parâmetro do teu emagrecimento, falando aqui em emagrecimento, tá bom? Você use outros marcadores. Quais os outros marcadores que você pode usar? Medida, o que você vê no espelho, a roupa, o cinto, né? O conforto da roupa quando você senta. Porque a gente sabe, né, que tem calça, tem saia que quando você senta dá aquela apertadinha na cintura. E quando você começa a emagrecer, que você começa a desinchar, você já sente, né? Quando você senta que a calça não tá pegando mais na coxa quando dobra, que a cintura tá mais confortável. Então tudo isso é marcador para você levar em consideração. Até porque em alguns momentos você pode estar emagrecendo e pode não estar perdendo peso, tá? Perder peso não necessariamente é emagrecer, pode só ser perder líquido. Assim como num processo de emagrecimento pode ter alguns momentos em que você não perde peso na balança, mas está emagrecendo. Por que que isso acontece? 2 coisas principais que acontecem quando a razão disso acontecer. Tipo, eu tô vendo que eu tô perdendo medida, mas a balança não tá mudando ou tá mudando pouco. A troca de massa de gordura por massa muscular. Isso é comum quando você tá num processo de emagrecimento e tá fazendo atividade física junto, principalmente atividades de construção de massa muscular, atividades de força, tá? Então, exercício de força, de construção de massa muscular. O que acontece? Você pode ganhar 1 kg de massa muscular, por exemplo, perder 1 kg de gordura. 1 kg de massa muscular tem um volume desse tamanho, 1 kg de gordura tem um volume desse tamanho. Se você perdeu 1 kg de gordura e ganhou 1 kg de massa muscular, isso deu empate na balança, mas quando você vê na tua medida está muito menor. Isso aí é um sinal claro de emagrecimento e de construção de massa muscular. Por isso que você não pode ficar ou não deve ficar focado só no peso da balança. E a segunda coisa ou razão pelo que isso acontece,
principalmente no início do processo de emagrecimento, ou quando você não está fazendo realmente muita atividade física, mas você sente que está diminuindo medida, mas não está perdendo peso na balança, é que está tendo uma redistribuição de líquidos no teu corpo. Provavelmente, ali, quando você não estava se cuidando, fazendo uma boa alimentação, você não estava num projeto de emagrecimento, você estava comendo alimentos inflamatórios, você estava mais inflamada, você estava comendo alimentos que retinham mais líquido, que tinha mais inchaço. Aí o que acontece? Esse líquido, ele sai do lugar errado, né, do interstício, que é uma região entre uma célula e outra no tecido, que às vezes quando você aperta assim na perna, no pé, no rosto, em algum lugar, quando tá inchado, não afunda? Pois é. E aí esse líquido, ele sai desse lugar errado e ele vai para o lugar certo. Ele se redistribui dentro das células, dentro dos vasos sanguíneos. Então aquele líquido ali, ele saiu do lugar errado e foi para o lugar certo. O peso não mudou, mas isso é um sinal de que teu corpo está funcionando melhor. Porque você está retendo líquido, não é uma coisa muito legal. A distribuição do líquido está inadequada no teu corpo. E quando a distribuição de líquido está inadequada no corpo, geralmente é um sinal, é uma sinalização que você ou está inflamado ou que você está desidratado, e o corpo, numa tentativa de te proteger dessa falta de líquido ou dessa inflamação, acaba puxando o líquido só que para o lugar errado, tá bom? Então, deu para entender porque às vezes você tá emagrecendo e mesmo assim não tá perdendo peso, e é possível estar emagrecendo sem perder peso. Por isso que, sou defensora da balança, tem que ser tua amiga, porque você tem que olhar para ela e tem que corrigir tua rota quando você tá vendo que realmente não é mais uma questão de inchaço, é porque você deu uma escorregada, é porque você está começando a entrar num platô ou está começando a engordar de novo. Isso é importante para você recalcular ali teu caminho, a tua rota e voltar para o teu projeto. Então é importante o que a balança te mostra. Porém, é importante que você tenha outros marcadores além da balança para te ajudar a te mostrar se você está tendo sucesso no teu emagrecimento ou não. O que eu sugiro? Medidas é importante, assim como você ter uma balança na tua casa, você fazer esse investimento. Faça um investimento numa fita métrica. Você vai num armarinho ou é R$5 uma fita métrica, e aí você tira as tuas medidas. Tira do abdômen, tira do busto, do quadril, dos braços, da coxa. Tira de várias medidas e deixa anotadinho no papel. E de tempos em tempos, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você vai lá, tira essa medida de novo para você ver. Se você estiver diminuindo medida, mas o peso não está diminuindo tanto, mas a medida está diminuindo legal, é um sinal, sim, de emagrecimento, é um sinal de evolução, você tem que comemorar, tá? Cinto, roupa, a roupa tá mais confortável, tá? Isso é um sinal de emagrecimento também. Mas quando a gente está num projeto que, por isso que a minha ideologia, ela não chama emagrecer sem neura ou emagrecimento sem neura. Como é o nome do meu projeto, gente? Como é o nome do meu treinamento, do meu curso e da minha ideologia de vida? Como é emagrecimento sem neura ou saudável sem neura? Como é que é? Saudável sem neura, não é? Não é isso? O meu programa, minha ideologia, que eu quero que você seja saudável sem neura. Então, saudável não é só emagrecer. O emagrecimento, né, é uma das coisas que você tem que buscar nesse processo para ser mais saudável. Mas quando a gente é saudável, não é só o emagrecimento, não é só perder peso, não é só perder a medida que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar o que em consideração também? Bem-estar, melhora de alguns sintomas que estavam incomodando a gente, como, por exemplo, refluxo, azia, né, empachamento na barriga, se sentir literalmente mais leve, melhorar algumas coisas tipo dor de cabeça, mal-estar, indisposição, conseguir dormir melhor, ter muito mais energia e disposição.
e controle de ansiedade, tudo isso são marcadores de que você está mais saudável, tá? E como a Kaliane tá falando aqui, menos 15 quilos, parabéns, minha aluna. O que? Emagrecer, ele passa a ser consequência. Emagrecer, ele é até um efeito positivo de todo esse processo. Então, eu sempre defendo e bato muito e oriento muito que você não fique preocupado somente com a balança. A balança é um componente importante nesse processo de busca da saúde, de busca do emagrecimento. Obviamente que tá? Também não é como muita gente fala aí, eu não defendo essa linha. Tem gente que fala, olha, se quer emagrecer, esquece a balança, deixa pra lá. Não, gente, não é assim não, tá? Quem me dera que fosse assim, deixa a balança pra lá. Não, não é pra deixar pra lá, porém não é pra você ficar neurótico na balança. É pra ela ser 2 marcadores ou uma das metas que você acompanha. Inclusive, eu gosto de contar essa história. Eu conto pra vocês que eu já pesei mais de 100 quilos, mas eu não sei exatamente o máximo que eu cheguei, porque chegou uma época da minha vida que eu não queria olhar pra balança. Não queria me olhar nas fotos, não queria me ver de alguma forma, mas eu sabia que eu tinha que contornar isso em algum momento. E quando eu decidi de fato emagrecer, foi depois que eu fiz uma cirurgia de urgência, uma apendicite, e aí fui pra UTI, e lá na UTI eu me vi numa situação, né, reflexiva, constrangedora, medo de perder tudo aquilo que eu tinha construído até então, minha família, tinha o meu filho mais velho, que hoje tem 12 anos, tinha 1 ano e pouco na época, isso foi em 2010, e ali eu decidi que eu ia emagrecer, mas quando eu comecei a emagrecer, vou ser sincera com vocês, eu tinha medo pra caramba da balança. Quando eu comecei a emagrecer, eu nem sabia exatamente quanto eu pesava. Eu sabia mais ou menos que eu vestia 46, por aí, mas eu não sabia quanto eu pesava. E o que eu comecei a fazer? Comecei um processo de uma alimentação saudável, sem neura, pesquisando, sentindo o meu corpo. Comecei o processo de emagrecimento e fui emagrecendo. E esses dias, gente, eu vou até compartilhar com quem tá aqui no Instagram. Esses dias eu tava procurando fotos, porque eu tenho dificuldade de encontrar fotos dessa época que eu tava mais gordinha. E aí eu achei umas fotos minhas de umas férias, que foi uns 2, 3 meses depois de eu começar o processo de emagrecimento. Talvez aí eu já tivesse emagrecido, ó, essa foto como eu tava bem mais gordinha. Essas férias foi final de outubro e eu tive essa internação na UTI, que eu decidi de fato emagrecer de verdade, foi por volta de agosto. Então foi ali uns 2, 3 meses e eu já devia ter emagrecido uns 6, uns 8 quilos talvez. E olha só como eu tava mais gordinha nessa época mesmo, tá vendo? Deixa eu ver aqui outra foto. Deixa eu ver se aparece mais outras fotos aqui. Aqui embaixo, não. Eu queria tentar compartilhar outra. Escolher outra. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Tá vendo? Essa aqui tá... Eu não consigo puxar ela mais pra baixo. Mas tá vendo? Dá pra ver aqui a minha cintura bem mais larga. Essa daqui, inclusive, eu compartilhei um dia desse. É difícil eu encontrar fotos assim. Mas dessa viagem eu encontrei. Aí eu tinha começado o processo de emagrecimento. Mas eu nem sei exatamente o quanto que eu tinha emagrecido. Mas... é legal, eu gosto de compartilhar isso com vocês, por quê? Porque isso aqui é a minha história, é a minha verdade. E eu tinha medo da balança, tá? Então, depois de eu começar o processo de emagrecimento e já começar a me sentir melhor, que eu tive coragem de verdade de me pesar. Primeiro peso que eu me lembro, assim, de verdade, depois de eu já ter emagrecido um tanto, de eu já ter diminuído alguns números aí na calça, eu já tava pesando 85, pelo que eu me lembre da balança ali. E aí depois que eu tive coragem dos 85, aí comecei a me pesar regularmente, né, até chegar, na época minha meta era 64, cheguei nos 64, engravidei de novo, aí engordei um tantinho, aí passei um ano ali curtindo a questão da gravidez e dos primeiros meses do neném, e depois emagreci tudo de novo, tá bom? Então, por que que eu conto essa história pra vocês? Deixa eu ver aqui.
Parar. Isso. Por que eu conto essa história pra vocês, gente? Pra mostrar pra vocês que eu sou uma pessoa normal, assim como você, como qualquer outra pessoa quando passa pelo processo de emagrecimento. A gente tem os nossos medos, a gente tem as nossas apreensões. Então, porque você tá com medo da balança, não é obrigado a olhar a balança ali. Começa com medo mesmo, e aí quando você se sentir um pouco mais confortável, sentir que tá evoluindo, sentir que tá mudando ali na balança e teve coragem de subir na balança, aí sobe. Mas encara a balança como tua amiga, mesmo quando ela te diz uma coisa que você ainda não tá muito a fim de ouvir. Que nem eu falei no começo, pra quem não pegou o começo, tá? Assim, quando a gente tem um amigo de verdade na nossa vida, uma amiga, um amigo, uma pessoa, você quer que aquela pessoa seja sincera pra você. Nem sempre o teu amigo vai falar tudo que você quer ouvir sempre. A balança vai ser desse jeito e ela vai ser uma boa amiga no teu processo de emagrecimento, porque se você estiver dando uma escorregada ou estiver indo pelo caminho errado, a balança vai te avisar para você corrigir. Agora também, se você começa um processo de emagrecimento e nunca sobe na balança, né? E deixa lá, vai pesar e vai se medir 6 meses depois e não foi tão bom assim o teu processo quanto você imaginaria que seja, ou o resultado não foi tão bom, foi 6 meses para trás perdido que você já podia corrigir antes, tá, gente? Então, se pese numa frequência que não te dê neura, que não te dê ansiedade, repetindo por estudo científico, mostra benefícios de quem se pesa todo dia, tem resultados melhores, tá, do que quem se pesa mais esporadicamente. Porém, se você não conseguir gerenciar essa ansiedade de se pesar todo dia, sem neura, pesa numa frequência um pouco mais espaçada, tá bom? E não esquece de olhar sempre outros marcadores juntos e valorizar outras coisas que você ganha no processo de emagrecimento, não apenas diminuir o peso na balança. Valorize perder medida, valorize perder barriga, valorize a roupa ficar mais confortável, valorize você ir numa loja, olhar uma roupa na vitrine e há muito tempo você não tinha essa sensação de olhar uma roupa na vitrine e comprar aquela roupa e se sentir bem na roupa. E de repente você começar a se sentir bem, olhar uma roupa na vitrine, colocar aquela roupa, olhar no provador, porque aqueles provadores de loja, né, gente, eles são sinceros, né? Eles têm um espelho assim, você vê de frente, você vê de costa, você vê ali o negócio direitinho se tá bom, a iluminação é um negócio diferente, às vezes é muito diferente do que a gente vê em casa também, tá? Então valorize isso, de você colocar uma roupa e lá no provador você já se sentir bem, você se sentir bonita. Valorize o melhora da qualidade do sono, nível de energia, disposição, libido, vontade de fazer as coisas, felicidade, bem-estar, prazer, diminuição de medicação, tá? Diminuição de sintomas de doenças como refluxo, como azia, intestino, o fato do intestino funcionar melhor. Então valorize todos esses pequenos ganhos que você tem no processo do teu emagrecimento e não foque só na balança. Se você focar o tempo inteiro só na balança, com certeza você vai se sentir muito infeliz nesse processo de emagrecimento, porque você vai estar olhando só para uma coisa e valorizando só uma coisa. E quando aquela coisa não sai exatamente do jeito que você imaginava ou do jeito que você queria, isso pode causar uma infelicidade. E essa infelicidade e essa insatisfação pode jogar lá para baixo a tua motivação no processo de emagrecimento. Então sempre marque outras coisas juntos como marcador de sucesso no teu processo de emagrecimento e de saúde. Tá bom, gente? Então vamos dar 5 minutinhos para responder dúvida. Estão com dúvida aí em relação à balança, à frequência, à medida, à roupa? Pergunta aí, pode perguntar. É ótimo, Percleide, eliminar peso, né? É muito bom, mas é legal quando o peso você vê que vem outros benefícios com essa perda de peso também, né? Tá?
A Clarice, consigo perder peso e volto a me alimentar errado, ganho peso novamente. Porque, Clarice, provavelmente você está vivendo em ciclos de dieta. Você faz restrição, perde peso. Só que a restrição é ruim para você. Porque se ela não fosse ruim, você não teria vontade de voltar a comer tudo. Então, por isso que eu defendo uma alimentação sem neura, que no processo de emagrecimento você pode continuar comendo tudo que é importante para você. E, eventualmente, nos tiros, vamos dizer assim, de maior intensidade, você vai ficar, que nem a gente vai fazer. A gente tá aqui essa semana, minhas alunas estão loucas, a gente vai fazer o desafio da cintura, né? 3 semanas. Aí, por exemplo, essas 3 semanas são 3 semanas mais pegadas. Mas é começo, meio e fim. Você sabe quando você vai começar. Você sabe quando você vai terminar. Beleza? E você sabe quando sair desse desafio que você vai navegar na tua vida sem neura, tá? Então, isso é super importante. Por que as pessoas ficam nesse mesmo ciclo que você, Clarice? Porque tá vivendo de dieta restritiva. E a dieta restritiva é ruim. Porque você, para a maioria das pessoas, não consegue se manter a longo prazo, tá? Pois é, ó, Clarice. Então coloca em prática, amiga. Coloca, porque você tá com ouro na tua mão. Você tá com a faca e o queijo na mão, coloca em prática. Não deixe essa oportunidade passar na tua vida, tá? A Bárbara aqui, ó, conseguiu perder 14 quilos em 5 meses. É minha aluna, né? Cada vez mais tranquila, realizada. Fico muito feliz, sou tua fã também, Bárbara, porque você conseguiu tudo isso aos 74 anos de idade, né? Pra muita gente, pra calar, passar um zíperzinho na boca de muita gente que fala que é impossível emagrecer depois da menopausa, depois dos 50, depois dos 60, né? Quando a gente quer de verdade, a gente consegue, né? Ótimo. A pequena... tá perguntando, é o teu usuário, tá bom? Não tô vendo o teu nome aqui. Se o desafio é para as alunas novas também. É sim, eu fiz uma live ontem que eu chamei todo mundo e a gente mandou no e-mail ali as orientações da inscrição. Então dá uma conferida no teu e-mail, tá bom? Obrigada, Roberta, que tá elogiando que eu tô bonita. Fico muito, muito feliz, tá bom? A Vera aqui, ó, essa sensação de pedir pra vendedora trazer um número menor, pois aqui eu experimentei, ficou grande, não tem preço. É muito legal, né? Colocar prega na roupa também, eu fiz um monte isso nesse final de ano, é ótimo também, tá? A Deise, comecei agora, já posso fazer o desafio. Pode, gente, pra não ficar uma live de tira dúvida do desafio, que não é esse objetivo, porque senão as outras pessoas que estão aqui não estão entendendo do que a gente tá falando especificamente. Quem é meu aluno, olha seu e-mail. Tá lá no e-mail, tá lá o link da aula, tá lá todas as regrinhas e pré-requisitos para participar do desafio. Então, olha o teu e-mail, tá bom? E você que é meu aluno, pelo amor de Deus, entra no grupo de aluno do Telegram para você não perder nenhum aviso importante que a gente tiver para aluno. Tá? Lá tem todas as regrinhas de como você pode fazer para participar desse desafio aí da cintura que a gente vai fazer com os alunos e com as alunas agora, tá? E não perde, porque a inscrição só vai até quinta-feira de manhã. Hoje já é terça, amanhã e quinta de manhã. Depois que encerrar, não tem choro, porque a gente vai começar o desafio na sexta-feira e não tem como entrar pela metade do negócio. Então prestem atenção no e-mail de vocês que são alunas, viu? Tá? E se não recebeu o e-mail por alguma coisa, olha na caixa de spam, às vezes vai pro spam. Se não recebeu, manda um e-mail para nossa equipe de suporte ali que eles te reencaminham o e-mail, tá bom? Ótimo. Perfeito, gente. A Raimunda, perdi 3 quilos nos últimos meses, mas acho que foi só de massa muscular porque fiquei com um pouco de flacidez. Um pouco de flacidez no processo de emagrecimento é normal, né? Principalmente que tem poucos meses, então é importante dar tempo para a pele se reorganizar. Foque em continuar emagrecendo e para minimizar a perda de massa muscular é fazer atividade física, né? Não tem outro jeito, tá bom? E aí quem não é aluna... quem não é aluna não pode participar do meu desafio nesse momento. Ele é um desafio só para aluna. E eu não...
Eu abri recentemente uma turma, tem 3 semanas mais ou menos que a gente abriu a última turma. Então, eu tô primeiro trabalhando com a nossa turma nova, dando toda a atenção, recebendo, tirando a dúvida, navegando com os nossos alunos e alunas novas, e eu só vou abrir outra turma daqui a algumas semanas, tá, gente? Quando eu for abrir inscrição de novo, não se preocupem, porque eu vou avisar. Porque eu aviso, porque eu falo, ó, gente, agora que eu tô com turma aberta, eu vou avisar para que você não perca a oportunidade por falta de aviso, tá? Provavelmente eu vou abrir outra turma em maio, tá? Então já fica de butuca ligada aí para não perder a inscrição da próxima turma se você quer ser minha aluna, tá bom? Muito bem. A Liz aqui, minha cabeça é de gorda e queria muito emagrecer. Nem pensa assim, Liz, tua cabeça não é de gorda. A partir desse momento a tua cabeça é de quem quer emagrecer. Cola aqui, gruda na gente, gruda na nossa família aqui sem neura. Tem um monte de alunas aqui para conversar contigo, para fazer amizade, para vocês se ajudarem aí e a gente vai mudar essa tua realidade, tá bom? O primeiro conselho que eu te dou é já não ficar pensando em cabeça de gorda. Pensa como uma cabeça de quem decidiu emagrecer, tá bom? 9 quilos em 2 meses, excelente, Lourdes, ótimo, parabéns, tá? Ah, Maria, estou tentando há 10 dias emagrecer sem neura, depois te conto, você vai me contar ótimas notícias, tá? Então vai melhorar sim. Tá bom, gente? Olha só, tá? Quem não recebeu, a gente mandou para todo mundo, tá? Ó, dá uma conferida na caixa de spam. Se não tiver mesmo no spam, só mandar um e-mail para minha equipe de suporte que eles te reencaminham um e-mail, tá? Com os dados ali para fazer a inscrição e com as aulas e com tudo, tá bom? Porque a gente mandou, a gente fez inclusive uma aula ao vivo ontem, eu mandei. Gente, vou repetir, alunas minhas, entrem no grupo do Telegram. O grupo do Telegram é um backup a mais que a gente tem de aviso, para você não perder nada do que é importante. Essas últimas 2, 3 semanas a gente teve uma programação intensa, inclusive daqui a pouquinho, eu vou até fechar essa live aqui, porque 8h30 a gente vai ter uma mentoria especial ali para as alunas junto com o Alex, que é cirurgião cardíaco, doutor Alex, e meu esposo. A gente vai estar junto daqui a alguns minutinhos ali na mentoria fechada para quem é aluno, tá bom? Então, dá sempre uma conferida. Se você não estiver recebendo os e-mails, manda e-mail para o suporte alunos@doutoraclaudiabenevides.com.br para que você fique com o teu e-mail ali em dia, para você não perder nenhuma, tá? Nenhuma novidade ali que a gente estiver fazendo para você. Tá bom, gente? Boa? Sou sua aluna, entrei no desafio. Que legal, Isa! Que felicidade! Quero muito ver os teus resultados, hein? Mais de 80 anos animada aí, hein, Isa? Minha aluna vovó. Que delícia! Tá, gente? Ó, o e-mail da mentoria do Alex a gente mandou no sábado, mandou de novo hoje. Eu já falei para vocês que eu já fiz um experimento de eu me inscrever com meu e-mail como aluna, para eu ver se eu recebo como aluna. O sistema não sabe, porque é meu e-mail pessoal, se eu recebo os recados que eu mesmo mando como aluna. E eu vi aqui, eu mandei hoje. Então olha lá no teu e-mail, que a gente mandou 3 e-mails, se eu não me engano, já sobre essa mentoria hoje. Tudo bem, gente? Ó, Kátia, 2 semanas emagreceu 2,5 kg e 5 centímetros de cintura. Ê, que maravilha! Parabéns! Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite. Vou encerrando aqui, que a gente tem mais trabalho ali. E a próxima live eu aviso. Espero vocês aqui comigo pra gente continuar fazendo o nosso processo de emagrecimento sem neura. Tá bom, gente? Um beijão. E quem é minha aluna, daqui a 20 minutinhos a gente vai estar junto de novo, tá bom? Beijão.